Boa tarde, a gente está começando a transmissão de mais um webseminário do portal IC Web. Hoje a gente vai falar da experiência em São Paulo de contenções com o uso de estacas prancha metálicas. Quem está aqui com a gente é o Mauri Gottlieb e o Ilan Gottlieb, são diretores da MGA Consultores de Solo. Esse evento é uma realização do portal IC Web com patrocínio da Gerdau. Vou explicar um pouquinho rapidinho aqui como que vai ser a nossa programação de hoje. O público não tem microfone, mas vocês conseguem interagir com a gente pelo bate-papo, pelo painel de perguntas, né, que está indo do lado direito da tela de vocês. O evento vai ter início com a apresentação do Ilan e do Mauri Gottlieb, que são diretores da MGA Consultores de Solos. Eles vão apresentar aí, vão fazer uma pequena introdução e depois vão apresentar cases de projeto que utilizaram contenção com estacas pranchas metálicas. Vai durar mais ou menos uns 50 minutos. E depois a gente vai ter a apresentação do Franco Maccheroni, que ele vai apresentar as soluções aí da Gerdau para o segmento de fundações e contenções. Por fim, os palestrantes eles vão responder as dúvidas técnicas de vocês, que vocês enviarem pelo bate-papo. Vai ter mais uns 10 ou 15 minutinhos aí para responder as dúvidas técnicas. Vou pedir para vocês enviarem as perguntas pelo bate-papo durante a apresentação, não esperar chegar no final da palestra, porque tem mais chances de eles responderem as perguntas de vocês. Também a gente vai fazer uma enquete aí durante o evento para a gente avaliar o conteúdo, para a gente saber o que vocês acharam do conteúdo do evento. Falar mais um pouquinho aqui do conteúdo da gravação desse evento, vai ser disponibilizada no portal IC Web, vai estar disponível aí nesse endereço, depois a gente manda para vocês o link também. Os slides não vão ser disponibilizados, mas a gravação a gente vai disponibilizar. Os certificados a gente também vai enviar para quem participou do evento, participou do evento ao vivo e teve lugar pelo menos 80% do tempo. E certificados em grupo. Alguns de vocês devem estar assistindo numa sala de reunião, por exemplo, com várias pessoas e um computador só, um login só. Se vocês quiserem um certificado individual, vocês mandem para vitoria.oliveira@econstrumarket.com.br, que é esse e-mail que está aí na tela de vocês. Manda uma lista com os nomes completos e com os e-mails, que aí a gente manda para vocês o certificado individual, para quem estiver assistindo numa sala de reunião, por exemplo. E os prazos a gente vai mandar aí nos próximas semanas, a gente já até 2 semanas após o evento a gente manda para vocês, mas nos próximos dias vocês já devem receber isso aí por e-mail. O recado era esse, eu volto daqui a pouquinho para fazer as perguntas para os palestrantes. Desejo a todos aí uma boa palestra e lembrando, mandem as perguntas aí durante as apresentações, não deixa para o final para ter a possibilidade aí de eles responderem as perguntas de vocês. Tá certo? Obrigado. Até mais. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Ilan Gottlieb, sou da MGA Consultores de Solos, e com o meu sócio Mauri, que vai falar mais tarde um pouquinho, nós vamos apresentar para vocês um pouco da nossa experiência em obras de contenção com o sistema de estacas prancha metálica, tá? Primeiramente, eu queria agradecer a IC Web, né, e a Gerdau pelo convite para poder passar para vocês um pouquinho dessa nossa experiência. Eu dividi a apresentação junto com o Mauri basicamente em 6 itens, tá? Nós vamos fazer uma rápida introdução. Eu vou fazer para vocês uma revisão dos tipos e dos conceitos de contenções, obviamente depois dando um enfoque maior para as estacas prancha metálica. Depois nós temos 3 cases para apresentar para vocês. O Mauri vai fazer a descrição da obra do acesso do aeroporto de Congonhas, vai falar de uma obra nossa em São Caetano. Aí eu volto para falar rapidinho para vocês dessa obra em São Paulo e umas considerações finais, tá ok? Vamos lá. Bom, é sabido, né, que com a densidade aumentando nas grandes cidades, a gente é obrigado a arranjar lugar para estacionar os carros, né?
Então, isso fez com que os arquitetos e os empreendedores tivessem que criar empreendimentos, especialmente na área urbana, né, com vários subsolos para poder contemplar esse aumento na população de veículos que estacionam nos prédios, né? Tanto prédios residenciais, obviamente, como prédios comerciais, tá? Então, com isso, com essa necessidade de fazer mais subsolos, a gente acaba sendo obrigado a fazer escavações cada vez mais profundas para poder contemplar esses vários níveis de subsolos que a gente tem que fazer. Quando a gente tem que fazer escavações, entrando na área urbana, a gente é obrigado também a fazer contenções, obviamente, para garantir a estabilidade das edificações vizinhas. Então, obviamente, essas contenções, elas têm que ser, primeiro de tudo, obviamente, seguras, mas também elas têm que ser o que a gente chama de esbeltas, né? Tem que ter uma pequena dimensão em planta, justamente para não ocupar a área que o pessoal prefere usar para acomodar essas vagas de estacionamento. Então, o uso das contenções com estacas prancha, ela vem atender essa necessidade do mercado, né? Então, a gente consegue fazer contenções seguras com esse sistema e também com peças relativamente esbeltas, e com isso, então, a gente atende também essa necessidade de garantir as áreas previstas nos projetos de arquitetura, ok? Então, vou dar uma pincelada básica, né, nos tipos de contenções, explicar um pouquinho como é que funciona, para poder deixar todo mundo, como a gente diz, na mesma página, né, para depois vocês poderem entender um pouquinho melhor os conceitos que a gente está passando aí nas estacas prancha metálica, ok? Bom, então, muitas vezes a gente é obrigado a vencer desníveis, né, e esses desníveis seria a solução mais econômica se a gente pudesse fazer isso com taludes, né? Mas como eu estava explicando na introdução, né, quando a gente está falando em edificações, especialmente na área urbana, o metro quadrado é muito caro, então qualquer área que a gente perde é dinheiro que está sendo jogado fora, vamos dizer assim, né? Então, obviamente, esse sistema de você vencer os desníveis com taludes fica inviável do ponto de vista tanto técnico quanto econômico, né? Então, daí a necessidade de você substituir esses taludes, então, pelos sistemas de contenção. Bom, os sistemas de contenção, eles são basicamente estruturas que têm a função de suportar esforços de terra. E eles podem ser feitos dos mais diversos materiais e sistemas construtivos. E aí, independendo do tipo de material e do sistema construtivo, a gente vai fazer uma espécie de separação desses diversos tipos de contenção, e aí a coisa fica mais organizada para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando, né? Então, uma das primeiras divisões que a gente vai fazer é se esse sistema de contenção é feito para conter material de aterro ou se é feito para conter material de corte. Obviamente, a diferença é grande, porque no material de aterro, normalmente a gente consegue executar a contenção primeiro e depois aterrar, e aí ela passa a funcionar. No caso das contenções de corte, não. Nós temos que fazer, no mínimo, simultaneamente a escavação, a contenção, justamente para garantir a estabilidade do que a gente estaria suportando atrás, né, a montante da nossa contenção. Então, a grande diferenciação que a gente tem é principalmente entre corte e aterro, e depois, obviamente, os materiais que são feitos, esses muros de contenção, diferenciam eles, e também a metodologia de execução dos mesmos, tá? Então, a gente costuma separar em termos de nomes e chamar as contenções de aterro, a gente chama de muros de arrimo, e as contenções de corte a gente costuma chamar de cortinas, né? O nome cortinas é por causa dessa questão de você tentar fazer estruturas que sejam esbeltas, que ocupem pouco espaço em planta, para justamente permitir essa melhor ocupação da área, vamos dizer, construída e, obviamente, colocada em mercado, tá? Então, as contenções, de uma maneira geral, elas basicamente são estruturas que têm que suportar peso de terra, água ou rocha. E aí, então, se é aterros, a gente chama de muros de arrimo, se é corte, a gente chama, então, de contenção, no caso, cortinas, tá? Então, aí um exemplozinho típico, né? Uma seção bem básica do que seria, então, uma contenção de aterro do tipo muro de arrimo, onde a gente vê, né, então, a estrutura que é essa pecinha em L em verde aí, atrás dela o aterro, e está indicado que seria supostamente o perfil natural do terreno, né? Então, nessa situação, a gente vem e executa esta estrutura de arrimo, e depois a gente faz o aterro por trás, e aí consegue, então, nivelar a parte mais alta, a montante, na cota necessária
por causa do projeto, tá? No caso das contenções de corte, então você faz um corte e simultaneamente ou não você vai executar essa contenção. Em algumas situações, quando a altura não é grande, o terreno permite, a gente consegue fazer alguma coisa parecida com essa imagem aí, que seria um muro de arrimo, né? Então, às vezes é um terreno que permite um corte, as alturas não sendo grandes, você faz o corte e executa a estrutura que vai suportar esse terreno. E a segunda modalidade nas contenções de corte são as cortinas, que é basicamente o que está indicado aí. Aí, normalmente, o que se faz é, antes de escavar o terreno, executa-se esse sistema de contenção, para quando você fizer a escavação e chegar no nível de implantação que você deseja, você já tem essa estrutura para suportar, então, os esforços que vêm do solo que está a montante da contenção. Tá? Então, a diferença básica é essa. Muito bem, então vamos falar primeiro dos casos dos muros de arrimo, principalmente para regiões de aterro. E a gente basicamente tem os chamados muros de gravidade, que são os muros que têm como característica principal suportar os esforços que vão atuar nele com o próprio peso deles, com o peso próprio deles, por isso que a gente chama de muros de gravidade. Ou seja, eles não têm auxílios de, por exemplo, atirantamentos, estroncamentos, quer dizer, a própria estrutura dessa contenção, desse muro de arrimo, e obviamente o solo que ela vai arrimar ajuda também a fazer o equilíbrio e manter essa estrutura estável, tá? Obviamente, por ser uma estrutura que depende de peso e tudo mais, ela tem certa limitação de altura. A gente não consegue fazer um muro de gravidade para alturas muito grandes, porque o tamanho dessas estruturas teria que ser grande também para poder suportar esse esforço que vem. Obviamente, o empuxo que atua na estrutura de contenção, ele é geometricamente dependente da altura. Então, se eu fizer uma altura muito grande, esses esforços serão grandes demais, e esse muro de gravidade, por ter que suportar com peso próprio, a grosso modo, também vai ter que ser muito grande, muito pesado, e aí, obviamente, fica economicamente, inclusive, inviável. Tá? Então, a gente tem como um parâmetro aí até uns 5 metros de altura, em alguns casos até um pouquinho mais, vamos dizer, é economicamente interessante a solução com os muros de gravidade. Então, o primeiro tipo de muro que aconteceu na história da humanidade são chamados muros de alvenaria de pedra, onde o pessoal colocava as pedras basicamente como se fosse a colocação de tijolos, sem argamassa, sem nada, basicamente intertravando eles, né? Quer dizer, o atrito entre a superfície das pedras já era o suficiente para mantê-las no lugar, e aterrava por trás para fazer então a contenção. Obviamente esse sistema tem uma capacidade de altura de arrimo, obviamente, pequena, porque você não tem nenhum tipo de material de cimentação, é simplesmente as pedras assentadas, né? Mas ele tem algumas vantagens, que como ele não tem os aglomerantes entre as pedras, você tem vazios, você consegue ter uma certa drenagem, né? Que é um dos pontos importantes nos muros de arrimo, é a condição de você conseguir drenar, tirar a água para ela não se acumular atrás do arrimo. Então, por isso que esse é um dos muros mais simples e mais antigos, onde não tinha tanta tecnologia, e ele conseguia fazer o trabalho dele. Aqui está uma fotozinha de um muro desses, a gente vê isso em algumas propriedades, principalmente na área rural, a gente vê alguns muros desse tipo. Na Europa você consegue ver alguma coisa a mais, né? Então, a grosso modo, a gente vê aí são uma série de pedras que são assentadas, né, colocadas umas sobre as outras, de forma que elas fiquem bem encaixadas, e por trás depois o pessoal faz, então, o arrimo. Na imagenzinha que tem o croquis aí do lado, é um pouco mais sofisticado, vocês podem ver que tem uma basezinha, uma fundação, pode ser necessário em algumas situações, mas esses tipos de muro hoje são muito menos utilizados, obviamente, porque a gente tem outras técnicas que naquela época o pessoal não tinha. Uma derivação dessa estrutura seriam as mesmas pedras assentadas, mas, obviamente, utilizando uma argamassa, um material aglutinante, justamente para dar um pouco mais de rigidez, mais firmeza para essas pedras, e com isso você conseguir aumentar as alturas arrimadas. Em contrapartida, esse caso acaba gerando que não tem aqueles vazios que a gente teria no caso das pedras simplesmente assentadas sem argamassa. Então, aí você já é obrigado a prever um sistema de drenagem, alguma coisa assim, para evitar que haja o acúmulo de água, então, por trás dessas estruturas, tá? De novo, a gente vê isso bastante na Europa, né? Então, aqui está um caso aí que é uma rotatória em uma via rodoviária, e a gente vê aí ao fundo, né, à direita, a gente vê esse muro com pedras grandes, argamassadas, e a gente vê que a altura arrimada
é bastante grande, né? E no esqueminha do lado aí, nesse croquis, a gente já vê que tem um tubo, né, na parte inferior do muro para fazer justamente a drenagem e não deixar que haja esse acúmulo de água, porque, obviamente, toda vez que você tem o acúmulo de água, o empuxo, né, o esforço atuante na estrutura é muito maior, e aí, obviamente, esse muro, se não for dimensionado para essa situação, corre o risco de ter algum tipo de colapso, tá? Bom, uma outra derivação desse tipo de muro de gravidade já é aquele que acontece quando o pessoal conseguiu criar a tecnologia do concreto. O concreto no começo ainda era bem mais barato do que o aço, então a gente fazia muita estrutura com um concreto chamado ciclópico, que é o concreto simples sem colocação de armação. Então você imagina aquela mesma massa de pedras argamassadas, imagina que você faz uma forma e enche aquilo tudo com concreto, sem aço, né? Então você teria um muro de gravidade, o concreto tem um peso razoável, né? Porque ele também tem pedra e areia na sua composição. Então você consegue fazer também um muro que pega uma altura já um pouquinho maior, mas obviamente tem que ser uma peça grande e pesada, porque ela não tem a possibilidade de colocar armação, que é um grande, vamos dizer, agente que melhora a condição de volume das peças de concreto, porque o aço, trabalhando a tração, ele consegue fazer com que as peças de concreto sejam de menor dimensão, né? Então, o muro de gravidade de concreto ciclópico hoje também quase não se usa, mas no passado chegou-se a usar. Aí é um exemplo de uma foto, que é um muro que foi feito num campus de uma universidade para fazer teste, né, de verificação de deslocamentos e tudo mais. Eles fizeram em concreto ciclópico, sem armação, só para poder fazer esse tipo de verificação de comportamento. Aí do lado a gente vê também a imagenzinha, de novo a necessidade da drenagem, né, porque o concreto ele é impermeável numa situação como essa, então você não pode permitir que haja o acúmulo de água por trás da contenção. Então estamos falando de novo aí muros de arrimo de gravidade, quer dizer, eles contam com essa massa toda, com esse peso próprio deles, tá? Uma tecnologia já um pouco mais avançada e de grande utilização, a gente vê muito aqui no Brasil, são chamados muros de gabião. Os muros de gabião basicamente são muros feitos com gaiolas preenchidas com pedra. São pedras grandes, tamanho mais ou menos de um rachão, e essas pedras também são corretamente colocadas dentro dessas gaiolas, né, para que não haja vazios, para que não haja nenhum tipo de frouxidão, né, no contato delas. E aí essas gaiolas preenchidas com pedras, elas são empilhadas, vamos dizer assim, umas sobre as outras, e obviamente fazendo uma base. Então a gente tem um muro de bom peso, né, porque é um muro feito basicamente com pedras, mas bem organizado, porque você tem as caixas, então você consegue, nesse caso, sim, vencer alturas maiores do que seria um muro de pedra simplesmente assentada, né? Então aqui está um exemplo de uma obra grande, né? À direita a gente vê a fotografia, um muro de gabião, as caixas de pedra, e à esquerda a gente vê um croquis esquemático, né? Onde então essas gaiolas são empilhadas, como eu falei, umas sobre as outras, elas têm dimensões variáveis, justamente para que tenha o peso e a estabilidade para, ao fazer o aterro, esse muro se comportar de forma adequada. Ele tem a grande vantagem, que é a mesma vantagem que aparecia lá naquele primeiro muro que eu falei das pedras simplesmente assentadas, é que existe um vazio, então ele é drenante, então dificilmente vai ter um acúmulo de água por trás de um muro desses, e aí com isso você elimina aquela questão do empuxo hidráulico, que é um problema sério para muros de arrimo. Outra vantagem dele, como ele é feito com essas caixas de arame, né, com as pedras dentro, ele é bastante flexível. Então, se você tiver alguma região onde o solo está um pouquinho mais fraco do que outra e há um recalque vertical dessas fundações, o muro não chega a colapsar, claro, desde que não sejam recalques grandes, né? O muro não chega a colapsar, ele vai se adaptando, né, e vai deformando, e com isso você tem uma vida longa para esse sistema de contenção. Outra tecnologia já um pouco mais avançada é a chamada terra armada. Aí ele é um muro de gravidade, mas a peça estrutural, vocês vão ver pelos desenhos, ela não é pesada, são peças relativamente esbeltas. Então, na verdade, a gravidade que estaria atuando nesse muro de contenção é o próprio peso da terra que você vai lançar no aterro. O que tem é que essas placas de concreto que eu mencionei, ela tem fitas presas a ela, e essas fitas são, então, colocadas no aterro que você vai lançar. Então, conforme vai subindo as camadas do aterro, essas fitas estão por dentro dessa massa de solo,
que compactada dá uma aderência muito boa. Então, essas fitas seguram, vamos dizer assim, as placas no lugar e permitem que você vá subindo o aterro. Daí o nome de terra armada, né? Então, aqui a gente consegue ver na imagem da direita a plaquinha e a gente vê saindo dela na horizontal, vou pôr o cursor aqui para vocês verem, né? A gente tem saindo aqui as fitas que vão dentro do corpo do aterro. Aqui na foto da esquerda a gente vê esse material bem colocado aqui, tá? Então aí a máquina vai passando com o solo e compactando e aqui a gente vê as fitas e as placas presas ali. Então com isso a gente consegue, obviamente, alturas muito maiores, porque você está contando com o próprio peso do aterro para fazer o suporte dessas placas e aí você consegue, então, subir o aterro com segurança, com uma contenção adequada. Aí é uma vista, duas vistas de como é que fica pronto. Então, pelo lado onde não foi feito o aterro, a gente vê só as placas de concreto e atrás a gente vê o aterro executado. Então, imagine que por dentro desse aterro tem as fitas que estão afixadas nessas placas de concreto. Aí, seguindo essa linha dos muros de arrimo, principalmente de aterro, com o advento da tecnologia do concreto armado, o pessoal, então, com a utilização do aço, consegue reduzir o volume, o tamanho dessas peças de concreto, tornando elas, então, um pouco mais interessantes do ponto de vista econômico. Então, aí a gente tem os chamados muros de flexão, que, a grosso modo, são muros feitos com uma estrutura de concreto armado. De maneira geral, eles têm um formato em L, onde a parte da base do L fica para dentro do aterro que nós vamos fazer, e a parte vertical seria o paramento, que a gente chama, né? Seria, então, o muro que a gente consegue ver, né? Então, esse muro em L, ele tem uma certa limitação de altura, obviamente, porque senão as peças também começam a ter que ficar muito pesadas e aí não ficam interessantes, mas você tem alguns recursos, como enrijecer esse muro com os chamados gigantes, contrafortes. Então, existe uma boa gama de soluções para usar o muro de flexão para fazer aterros de alturas maiores e ter uma contenção eficiente, tá? Então, aqui está um exemplozinho básico, né? À direita tem a foto aqui, eles estavam fazendo o muro, então a gente vê nessa parte mais dianteira, mais na frente aqui, a gente vê a forma ainda, as armações. Aqui é um trecho que já foi concretado, a base dele, e o aterro vai ser feito aqui por trás, e aí então o muro consegue trabalhar a flexão, porque é feito com concreto armado, né? De novo, a gente está falando de uma peça de concreto constante, né, contínua, então aí é necessário também prever uma drenagem para que não haja o acúmulo de água e, consequentemente, o aumento dos empuxos atuantes nessa contenção. Mudando agora, então, para o caso das contenções que a gente faz em cortes, as chamadas cortinas, no mercado imobiliário, basicamente, que a gente atua bastante, a gente usa muito o sistema das cortinas feitas com perfis metálicos. Provavelmente alguns de vocês que já trabalham na área já devem ter visto, já devem ter cruzado com alguma obra em que está sendo feito esse sistema. Ele é muito utilizado, especialmente aqui em São Paulo. Basicamente, ele tem que ser utilizado em casos em que a gente faz escavações acima do nível do lençol freático, porque é uma cortina que não é estanque, né? Ela não consegue segurar também a água que estaria por trás dela. A grosso modo, o que se faz é cravar perfis metálicos, em geral aquele perfil com formato em I, né? A gente crava os perfis, eles são regularmente espaçados, e entre esses perfis, então, é feita uma cortina de concreto. Pode ser uma cortina de concreto armado moldado em loco. Mais recentemente, o pessoal tem usado muito as lajes treliçadas duplas, que o pessoal chama de plaquinhas, né? E usa essas plaquinhas para fazer a cortina. Basicamente, a ideia é a mesma, né? Crava-se os perfis, conforme vai escavando, vai executando a contenção. No caso da execução com o sistema de concreto moldado em loco, normalmente se faz um prancheamento por trás dos perfis metálicos para poder conter a terra, enquanto você vai preparar a forma e a armação e executar a cortina propriamente dita, tá? Então, aqui são dois exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse é um caso da cortina feita moldada em loco, então a gente vê na foto esquerda, imagina que o terreno estava nesse nível superior, onde eu estou passando aqui o cursor, foram cravados os perfis com certo espaçamento, faz a escavação e por trás da escavação, né, conforme vai fazendo, por trás dos perfis, perdão, vai se colocando essas pranchas de madeira, esse pranchamento, para permitir que a escavação seja contida, né, por esse pranchamento, segurando a terra dos vizinhos. Depois, então, pela frente, o pessoal coloca a forma e armação e concreta.
Aqui é uma foto de uma delas pronta, né? Então a gente vê que a altura que foi escavada foi limitada a um certo valor e o resto foi feito com taludes, para depois que a estrutura estiver pronta e travando essa contenção, o pessoal vem por baixo das lajes escavando e terminando de executar a cortina, tá? Mas a grosso modo é isso, foi feita a cravação do perfil, escavou-se colocando pranchas por trás, forma a armação e executa a cortina de concreto armado. Então, obviamente, a gente consegue ver aí que não tem como conter a água, por isso que eu falei que esse tipo de solução a gente usa basicamente quando a gente tem escavações acima do lençol freático. E a segunda opção é quando eu falei que o pessoal usa as lajinhas treliçadas, né? Então, conforme eles vão escavando, eles vão de baixo para cima, sentando essas lajes duplas, né? Então, é aquela laje treliçada, só que ela é feita na fábrica, eles confeccionam ela como se fosse um sanduíche. E aí, então, eles vão colocando essas placas apoiadas na aba interna dos perfis, subindo, depois é colocada uma armação adicional e concreta-se esse vão que fica entre as duas plaquinhas. O interessante aí, obviamente, é ao escavar para colocar as placas, não escavar demais, senão você tem que depois preencher o vazio que fica entre a placa e o solo escavado, né? Então, daqui à direita, a gente consegue ver um trecho que já está pronto, né? Então, você vê as plaquinhas colocadas umas sobre as outras. Aqui tem a ponta das armações que foram colocadas, aquela armadura adicional que é colocada, e o pessoal, então, complementa depois com o concreto. Então, esse é o sistema bastante utilizado em São Paulo, que é a cortina com perfis metálicos. Quando a gente tem que fazer, então, escavações abaixo do nível do lençol freático, a gente tem a necessidade de fazer uma contenção que seja, que a gente chama de estanque, ou seja, ela permita eu fazer uma escavação sem que a água externa ela entre para dentro do terreno, tá? E um dos sistemas mais utilizados é o sistema de parede diafragma, que é um sistema de cortina moldada em loco. Então, basicamente, são equipamentos que fazem a escavação de valas com a profundidade necessária e a espessura vai variar em função das alturas e o dimensionamento dela. O equipamento normalmente tem de 30 até 1,20 m de espessura e de 2,50 a 3,20 de largura. E vão fazendo esses painéis, essas trincheiras que a gente chama de lamelas, faça a escavação, põe uma armação e concreta e vai fazendo isso em sequência até você completar todo o perímetro da contenção que você tem que fazer. Ao terminar esse serviço, você já está com uma cortina de concreto armado feita e concretada, possibilitando então aí você fazer a escavação e descer no nível necessário. Se tiver água no terreno, então a água externa não consegue entrar, porque ela tem uma barreira, ela tem um dique, na verdade, né? Essa contenção em concreto armado. O que tem de especial no caso da parede diafragma é que para manter essa escavação estável, a cava é sempre preenchida durante todo o processo de escavação com um fluido estabilizante. Esse fluido ele pode ser um que a gente chama de lama bentonítica, esse é o mais usual, e mais recentemente o pessoal tem substituído essa lama pelos chamados polímeros. Basicamente, a lama bentonítica é uma mistura de água com bentonita, que é uma argila muito fina, e ao fazer essa mistura, essa lama tem uma propriedade interessante que o próprio peso hidráulico faz pressão contra a parede dessa cava que você escavou, mantendo ela estável, e forma uma película que acaba impermeabilizando um pouco essa sua escavação. Então, a água externa não consegue entrar dentro da sua cava, mantendo ela, obviamente, mais estável. O polímero ele tem o mesmo efeito, ele funciona da mesma forma, só que é um produto diferente, é um produto, vamos dizer assim, não natural, né? Porque não é mistura de água com uma argila, mas é um produto feito, um produto químico, mas ele tem uma grande vantagem sobre a lama bentonítica, que a maioria desses polímeros são biodegradáveis. Então, obviamente, o descarte desse material depois é muito mais simples do que a lama que tem que ser jogada, e, obviamente, em botaforas específicos, porque, no fundo, é uma lama, né? Você não pode jogar isso, por exemplo, no sistema de esgoto de água pluvial, que você vai danificar todo esse sistema, tá? Aí, então, feita a escavação com essa lama ou esse polímero dentro da vala, depois de feita essa escavação, coloca essa armação e faz a concretagem, que é uma concretagem que a gente chama de submersa. Ela vem de baixo para cima. Então, o pessoal põe tubos que vão até o fundo da escavação e o concreto, então, vai sendo lançado. Como ele é mais denso do que esse fluido, conforme você vai enchendo de concreto, esse fluido vai saindo, o pessoal vai bombeando e vai reutilizando depois esse material. Então, aqui a gente tem duas fotos onde aparece o material, o equipamento que faz a escavação, que eu estou passando o cursor aqui. Isso aqui é chamado de clamshell. Então, basicamente, ele seria uma mandíbula, né, que tem duas bocas, né, seria essas duas laterais aqui.
Na hora que ele vai entrar para fazer a escavação, ele abre essa boca e esse material, então, esse equipamento entra no solo e ao fechar essa mandíbula, ele corta o material que vai sendo retirado e ele vai repetir nessa operação até atingir a profundidade necessária de projeto. Tá? Depois, então, é colocada a armação. Em geral, a armação é bem comprida, né? Porque a parede de diafragma tem uma extensão, uma profundidade considerável, dependendo, obviamente, da profundidade de escavação que você vai fazer dos seus subsolos. E aqui é uma foto geral mostrando aí uma parede de diafragma pronta. A gente consegue ver aqui, então, a parede de concreto. Essa obra aqui tem tirantes, então a gente vê um pouquinho de vazamento de água justamente onde foram feitos os furos do tirante, mostrando que o nível d'água está lá em cima e nós estamos, a grosso modo, escavando abaixo do nível d'água e conseguindo trabalhar de uma certa forma a seco. Tá? Muito bem, então nessa linha das contenções estanques é que entra a nossa cortina de estacas prancha metálicas. Então, a grosso modo, ela também é uma cortina estanque, só que ela não é moldada em loco como é a parede de diafragma. Ela é uma peça metálica, nós vamos ver, tem várias geometrias, que é cravada no terreno e ela tem um encaixe. Então, você vai cravando elas uma lado a lado da outra, até também formar todo o perímetro da sua contenção. E com isso você tem uma parede, no caso seria uma parede de aço, não uma parede de concreto, que retém a água pelo lado de fora, não permitindo que essa água entre dentro do nosso terreno. Então, o princípio de funcionamento seria igual ao da parede de diafragma, só que tem essa condição de que não é uma contenção moldada em loco, e sim, de uma certa forma, pré-fabricada. Você traz para a obra e crava, então isso é interessante. Você não tem todo o descarte de material, essa história que eu falei da lama bentonítica. Então, ela tem alguns atrativos, obviamente, também tem seus contras, nada é perfeito, né? Então, basicamente, seria a cravação dessas peças. Aqui está uma imagem que mostra um tipo, por exemplo, de estaca-prancha, que é essa peça aqui que forma uma espécie de um U, tá vendo? Então, a gente tem uma de um lado e a outra que vai ser cravada do lado da outra, formando, por exemplo, esse formato em S. Existem outras geometrias, tá? E o importante nesse caso das estacas prancha é justamente a ligação entre uma que você cravou e a outra que você vai cravar, que é o que a gente chama de chave, que seria esse encaixe, vamos dizer assim, macho e fêmea, para que você tenha, de fato, uma continuidade na hora que você tiver essa contenção cravada e pronta para o terreno ser escavado, ok? Aqui são uma tabela só para mostrar para vocês. Existe uma gama muito grande de peças com diferentes geometrias, diferentes espessuras. Então, com isso, elas têm resistências mecânicas também variadas. E aí, em função da altura de escavação que você tem, você dimensiona a peça que você vai usar, quase como você faria na parede de diafragma, que você teria que dimensionar o concreto armado, né? Então, como é que você iria armar a parede de diafragma? É basicamente qual é a seção de estaca-prancha que você vai usar para aquele desnível que você tem a vencer, tá? E aí essas peças, então, elas têm os seus encaixes e você consegue fazer, então, a cravação ao longo de toda o perímetro da sua contenção, tá? Aqui é uma foto de uma pilha aqui de estacas prancha, então a gente vê, ela tem esse formato basicamente em forma de um U, né? Essa daqui é diferente daquela imagem que a gente fez, o encaixe está aqui, então o outro U vem aqui do lado, né? Parecido com o que estaria aqui, né? E aqui é que ela feita aquela cravação com a chave, que a gente chama, com uma encaixada dentro da outra. A cravação pode ser feita basicamente de duas formas, com martelos a percussão e com martelo que a gente chama de martelo vibratório. Então, a foto da esquerda mostra aqui o pessoal cravando com martelo de percussão convencional, né? Aquele peso que é içado numa guia e solto, e aí por gravidade ele bate. Então, você tem que colocar o que a gente chama de capacete sobre essa estaca-prancha e você vai cravando. Então, repara que eles vêm cravando nesse sentido aqui, né? Essas já estão cravadas, já estão cravando mais uma aqui do lado. E esse é o martelo vibratório. Esse já é diferente. Ele é um sistema que ele morde a parte superior da estaca-prancha e induz nela uma vibração bem intensa. Com essa vibração, o solo perde um pouco de resistência e aí, com o peso do equipamento, a estaca-prancha vai descendo basicamente como se estivesse sendo colocada. Ela não está sendo cravada à percussão. Obviamente, tanto um sistema como o outro tem suas vantagens e as suas desvantagens. O martelo vibratório ele é muito interessante porque é muito ágil, muito rápido, mas, obviamente, para terrenos muito resistentes, essa cravação é menos eficiente do que, às vezes, uma cravação à percussão. Mas são basicamente as duas formas que a gente mais utiliza para cravar as estacas prancha, tá? Esse aqui é um videozinho, eu vou pedir para o Renato colocar,
numa obra que a gente fez, aquela obra lá de São Caetano, e a gente então filmou a cravação. O vídeo fica mais interessante um pouquinho da metade para o final, que é onde a gente consegue ver a parte de cima do martelo descendo, a gente vê a cravação. Então, vocês... Essas aqui já estão cravadas, ele fez a virada e agora está indo nesse sentido ali, entrando dentro da tela, né? O rapaz está aqui embaixo acertando a questão do mundo, então leva um certo tempo e daqui a pouco a gente vai começar a ver a gravação efetivamente. Vocês vão ver que desce muito rápido. Obviamente a velocidade além da resistência, depois que ele acertou o prumo e tudo mais, aí a coisa funciona bem. Tudo certinho? Então, vamos lá. Muito bem. Então, isso tudo que eu falei, né, até agora, a gente imaginou que a gente estaria fazendo escavações que as alturas de escavação fossem compatíveis com a resistência mecânica, vamos dizer assim, das diversas contenções. Então, os muros de arrimo, de aterros, eles têm uma certa altura que ele por si só aguenta. Só que às vezes a gente é obrigado a fazer escavações mais profundas do que a estrutura da nossa contenção tem capacidade de suportar por si só. Então, a gente é obrigado a lançar mão de algum sistema de travamento para permitir que eu faça a escavação até o nível que eu quero e a minha contenção esteja estável, esteja, obviamente, segura para nós da obra e para os vizinhos que estão atrás da nossa contenção. Então, basicamente, a gente divide esse sistema de travamento em duas formas, o que a gente chama de estroncamentos e os tirantes. Os estroncamentos, em geral, são estruturas que são colocadas por dentro da obra, né, de um lado a outro, ou de um lado até alguma estrutura próxima, para limitar a deformação da nossa contenção, e com isso eu consigo descer para níveis maiores do que seria possível com a contenção por si só. E os tirantes são, na verdade, execução de perfurações que vão para dentro do nosso maciço arrimado, e eles então lá são afixados, né? Depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, são afixados e ancorados de tal forma que eles suportem o esforço que a minha contenção vai exercer neles, conforme eu vou aumentando a minha escavação, vou aumentando aquele empuxo, aquele esforço, e aí o tirante, então, ele tem a função de travar essa contenção e não permitir essas deformações, tá? Então, aqui é um caso de estroncamento muito mais simples, que a gente vê muito nas chamadas valas tipo Sabesp, né? Que são escavações não muito profundas, onde o pessoal coloca pranchas de madeira e entre elas eles fazem o travamento, então, com, pode ser pontaletes, no caso aqui são com madeiras de eucalipto, né? Como a gente vê eles cortados aqui, estão até no formato redondinho ainda, que faz de um lado para o outro da vala e segura as paredes da escavação, permitindo que a gente faça escavações maiores.
tem caso de você fazer uma estrutura de madeira mesmo. Muito tempo atrás, nós fizemos uma obra em parede de diafragma na região ali perto do Clube Pinheiros. O terreno era estreito, então, para não se fazer tirantes, que era uma condição meio complicada para a obra, foi feita uma estrutura de madeira, como se fosse uma treliça de madeira. Teve uma série delas que ligavam de um lado ao outro do terreno a nossa contenção e permitiu que a gente fizesse a escavação, então, sem a necessidade dos tirantes. Então, o fato de ser madeira, não obrigatoriamente é um eucaliptozinho desse. Você pode fazer uma estrutura de madeira se o custo e a condição for viável para isso. Aqui é um caso de estroncamento metálico, são com aquelas vigas tipo I. Então, a gente vê aí a contenção de um lado e de outro, né? E aí elas têm, então, essas vigas que fazem o travamento da contenção, permitindo que a gente escave, né? E aí, com isso, não tem o risco da minha contenção mexer de um lado ou do outro. Aqui no Brasil a gente ainda vê pouco isso, a gente vê muito na Europa, que são esses escoramentos metálicos, esses troncamentos metálicos, mas são peças tubulares. E são peças muito grandes, essas aí nem sei, tem até algumas maiores, né? E a vantagem de você fazer esse sistema tubular é que você pode, por exemplo, acoplar a ele sensores de deformação, células de carga para você ver o esforço que está atuando neles. Então já é uma sofisticação maior que no Brasil a gente ainda não utiliza, mas na Europa eles usam muito, especialmente porque a Europa, obviamente, são países muito antigos, com construções, às vezes, mais do que centenárias. Então, você executar uma contenção usando tirantes, você pode gerar problemas nessas estruturas antigas. Então, eles dão prioridade para usar esse sistema de contenção com tubos, porque justamente eles não querem entrar por debaixo dessas construções antigas. Por isso que no Brasil a gente ainda não vê muito esse tipo de estroncamento, né? E aqui seria, então, o atirantamento. Então, aqui é um caso de uma cortina de concreto, né? Então, seria basicamente aquele muro à flexão, vamos dizer assim, né? Um muro de gravidade à flexão, mas ele é feito com tirantes. Então, o pessoal começa a fazer a contenção de cima para baixo, conforme escava, executa o concreto e faz os tirantes, e assim vai descendo até chegar no nível final de escavação. Aqui é uma parede de diafragma, né? Então, conforme foi feita a escavação, foram sendo executados os tirantes, até chegar no nível inferior, que a gente vê a água correndo aqui, tá vendo? Pelos tirantes. E aqui é um caso daquela solução de perfis com pranchão e depois cortina de concreto convencional. Então, o pessoal passa o que a gente chama de longarina e os tirantes, então, são presos nessa longarina, que, por sua vez, prendem os perfis metálicos que estão lá atrás e você consegue fazer escavações de grande altura. E, por fim, o caso das estacas prancha também atirantadas, porque, obviamente, essa altura toda de escavação não seria viável para a peça sozinha suportar. Ela se deformaria ou, eventualmente, até poderia rodar. Então, você é obrigado a fazer esse sistema de travamento, que a gente chama de atirantamento. Muito bem, eu vou agora passar a palavra para o Mauri, que ele vai contar, então, para vocês agora casos de obra. Então, vai ser menos blá, blá, blá como o meu e vai ser coisa mais prática para vocês, tá ok? Bom, boa tarde, pessoal. Vamos tentar dar uma ideia de algumas obras que a gente teve envolvimento. A primeira delas foi o acesso ao aeroporto de Congonhas, uma passagem inferior sobre a Avenida Washington Luiz, e ela foi feita, na ocasião, em 2006, começou o projeto, 2007 foi a execução. Então, já é uma obra bastante antiga. No fundo, seria quase como se fosse um túnel, que tinha mais ou menos, basicamente, 5,80 m de altura, né? E foram utilizadas essas estacas ainda AU14, né? Os comprimentos cravados eram de 12 a 14 metros. Então, mostrando uma ficha aí da ordem de 6 a 8 metros, né?
a cravação dessas estacas pranchas foram inicialmente feitas com um martelo vibratório, mas que naquela época ainda não eram adequados. E, portanto... É só compartilhar a tela, que as pessoas estão vendo o slide. Isso. Aqui? Isso. Agora clica aqui. Agora clica atrás. Então, voltando. Então, ela inicialmente foi feita com um sistema de cravação, que eram os martelos vibratórios, mas naquela ocasião eles ainda não eram muito eficientes e, apesar das várias tentativas, 2 tipos, um mais possante e um mais fraco, nenhum deles foi suficientemente efetivos e a cravação acabou tendo que ser feita ainda por percussão, tá certo? E naquela época também, mais uma coisa que nós não tínhamos muito disponível, eram martelos hidráulicos, então foi no velho martelo de gravidade daqueles batistacas que até hoje ainda teimosamente continuam funcionando, tá certo? Nessa obra em particular também não foram utilizados os tirantes, e a ideia foi cravar as estacas prancha do nível da rua, da avenida, depois escavava um pouco, fazia o tabuleiro todo da ponte, vamos dizer assim, ou do viaduto, né? E finalmente ia se fazendo as escavações por baixo, de sorte que com isso conseguiu-se diminuir ao máximo o tempo de intervenção com o sistema de circulação de veículos na frente do aeroporto, né? E também com isso, como se travou a cabeça das estacas prancha, não foi necessário fazer tirante nesses trechos, né? Seria outra coisa que foi vantajoso em questão de tempo e etc. Então, aí está o exemplo típico ainda quando foi feita a cravação, as estacas pranchas são essas, que eu estou indicando aqui com a setinha. Uma viga de coroamento, sobre a viga de coroamento, então, ligando o que seria, então, a via trafegável da Washington Luiz, e as escavações por baixo. Como foi feita uma escavação parcial e deixado um talude, o balanço que existia aqui foi suficiente para não ser necessário fazer nenhum tirante. Com o travamento da avenida, lá em cima, peças, óbvio, de concreto armado, aí foi possível continuar a cravação. E aqui está mais uma sequência, já praticamente chegando toda na cota final, etc., né? E enquanto se trabalhava aqui, o trânsito fluía absolutamente normal lá em cima, né? E uma foto mais depois de acabado, já com o pessoal já fazendo os arremates de pintura nas estacas pranchas, etc., e aí a obra terminada. A segunda obra que a gente teve bastante envolvimento também foi uma obra em São Caetano do Sul, que é, na realidade, uma obra constituída de 3 torres, né, que tinham 3 subsolos, portanto, chegávamos a ter escavações da ordem de 9 metros de profundidade. No caso anterior, felizmente, nós não tínhamos problema de água, então não havia problema de estanqueidade das paredes, o que, de alguma forma, nunca gerou problema algum. Nesse caso aqui, agora em São Caetano, as escavações eram abaixo do lençol, então as contenções tinham que ser estanques, né? E nessa obra, por questão de disponibilidade de material, acabou-se usando estacas pranchas da Gerdau e da Arcelor, né? E os comprimentos variaram de 14 a 16 metros. Nesse caso também, como nós tínhamos que escavar para chegar lá embaixo e fazer as fundações das edificações, nós fomos obrigados a fazer linhas de tirantes, né? De 2 até chegamos a ter locais com 3 linhas de tirante, né? E as fundações da torre, uma vez que foi fechada uma negociação com as estacas prancha, se mostrou também muito interessante que as fundações das torres propriamente dita fossem feitas também com perfis metálicos, num pacotão que foi interessante, acredito eu, para ambas as partes, para o fornecedor
para a construtora, né? E para nós, sem dúvida nenhuma, porque fomos um pouco os introdutores disso na nossa cidade, né? Também foi a cravação, nesse caso todo, foi feita com martelos vibratórios. No caso das fundações, a gente fazia com martelo vibratório, mas por imposição nossa, a cravação final era feita por percussão, para que a gente pudesse aferir com todo o maior cuidado o que seria as negas, os repiques das estacas, etc., né? E uma coisa que a gente pode dizer que, de acordo com as informações da construtora, em função das tratativas comerciais que foram feitas, basicamente a solução adotada nesse caso ficou equivalente à solução que seria originalmente feita em parede diafragma, né? Uma vista mais ou menos rápida do que seria, dá para ver que é uma obra extremamente grande, né, pelo contorno. Reparem que desse lado direito da foto, do slide, não tem as contenções em estacas prancha, porque o vizinho aqui tem uma parede de diafragma, que já era estanque por si só, então foi feita só uma pequena virada em cada canto, de sorte que a gente conseguiu, com 3 lados, vamos dizer assim, fazer a contenção. Um pouco do detalhe um pouquinho maior na parte embaixo, tá certo? Onde mostra em planta uma ampliação de um canto deles, mostrando então as estacas pranchas, tá certo? E depois um cortezinho lá que mostra como seria então o fato de nós termos as longarinas, né, para poder fixar e fazer os tirantes, pretendê-los para segurar a nossa escavação. Basicamente, como uma informação adicional, também, repare, esse era um aterro bastante grande, tá certo? Em seguida, tínhamos argilas orgânicas e depois entrávamos no silt, no solo residual. Cumpre ressaltar aqui que nós tivemos alguns pequenos problemas, ou grandes problemas, talvez, em alguns lugares, porque esse terreno era, na realidade, parte da fábrica de cerâmica da São Caetano. Então, existiam muitas estruturas de concreto enormes enterradas aí, certo? Por isso que também esses aterros enormes que tinham lá. Então, foi obrigado a fazer uma limpeza terrível do terreno para poder permitir depois que as estacas fossem cravadas sem pegar grandes interferências de estruturas pré-existentes, né? Aqui está já um detalhe da cravação, pode ver as estacas pranchas, reparem que pelo sistema dele de agarrar na própria estaca, então a gente consegue fixar a mordedura do martelo no lado da estaca prancha, então reparem que a gente consegue cravar a estaca prancha bem próxima da divisa propriamente dita, que seria esse muro essa parede de alvenaria de blocos que está aqui, né? Aqui é uma foto depois de cravada, vejam que eles conseguem, apesar de tudo, não tem um gabarito grande formado nem nada, são basicamente feitos só com linhas de marcação, mas reparem que eles conseguem fazer a cravação bastante linear e cuidadosa, né? Nessa obra, um dos problemas sérios foi de que a gente precisava de peças de 14, 16 metros, e o que existia disponível no mercado na ocasião eram peças de 12 metros. Portanto, nós tivemos uma questão bastante, vamos dizer, chata, desagradável, porque nós tínhamos que fazer emendas para poder levar essas estacas aos tais 16 metros, essas estacas prancha. E essa solda, esse trabalho de solda é extremamente demorado e trabalhoso, de sorte que afetou muito a produtividade da obra em si. Então, primeira coisa, lá na frente a gente vai ver que uma das recomendações é procure fazer projetos sem que tenha emenda nas estacas prancha, porque isso é um transtorno com certeza, tá certo? À direita, vocês veem já as estacas pranchas cravadas, tá certo? 2 linhas de tirante, tá certo? E aqui embaixo já uma escavação e fazendo a cravação das estacas das edificações,
também com martelo, nesse caso, ainda com martelo vibratório, certo? Tá? Bom, eu gostaria agora de passar para o Ilan, porque essa obra o Ilan foi quem cuidou, então ele vai sentar no meu lugar e vai explicar para vocês a obra terceira que a gente tem para mostrar para vocês a nossa experiência. Bom, vou lá de novo. Bom, essa obra que nós fizemos... Opa. Deixa eu acertar aqui. Só um minutinho para acertar a tela aqui. Então, vamos lá. Então, essa obra é uma obra na cidade de São Paulo, fica no bairro lá de, basicamente, Pinheiros, Cerqueira César, né, na rua João Moura, ali próximo da Avenida Doutor Arnaldo. Então, era um prédio residencial com 2 subsolos. Então, as escavações, elas eram, a grosso modo, de 6 metros de altura. O terreno ele apresentava um declive para o fundo. Então, no fundo, a escavação não chegava a 6 metros, chegava a uns 4 metros, mais ou menos, e mais na frente, junto ao alinhamento da rua, dava esses 6 metros de altura. Lá nós usamos estacas prancha, que é o modelo que chama GU6N, para essa parte do fundo, então eram estacas de 8 metros, e GU14N, com 12 metros de comprimento, para a parte da frente, que eram essas escavações de 6 metros, tá? No caso ali, a gente também tinha altura grande, né? Os 6 metros era uma altura grande para que a própria estaca prancha suportasse as escavações sem travamento. Então, aí no caso, a gente também usou linhas de tirante para fazer o travamento da contenção e permitir que a gente escavasse os 6 metros junto da rua ali. Aproveitamos e fizemos as fundações em estacas metálicas também, mas não o prédio todo. A gente só fez alguns pilares que eram muito encostados na cortina de estaca prancha, porque o resto da fundação foi feito com hélice contínua e o equipamento tem uma certa limitação com relação à distância a uma contenção, a uma parede, e aí a gente não ia conseguir fazer as fundações centradas nos pilares, teria que fazer elas excêntricas. Então, esses pilares que eram próximos da nossa contenção, nós aproveitamos e também fizemos, então, com a estaca metálica, no caso eram perfis, e a gente usou o que o pessoal chama de perfil telescopado, né? São perfis que têm a geometria basicamente mesma, só que mudando um pouquinho as suas espessuras, ele muda um pouco em termos de peso unitário. E, obviamente, isso interfere com a sua resistência, né? Então, a gente faz ele telescopado, porque a gente põe os perfis mais robustos, mais pesados na parte de cima e vai reduzindo o seu peso conforme a gente tem profundidade, onde as cargas atuantes na peça estrutural do perfil são menores, e com isso, então, a gente gera um pouco de economia no peso de aço que a gente usou ali. Tá? Então, no caso ali, a gente tinha estacas com comprimentos basicamente de 35 metros, nesses pilares da torre, e como as estacas prancha têm o inconveniente de elas não suportarem muita carga vertical, os pilares mais periféricos da estrutura não podem nascer diretamente sobre a cortina. Então, para esses casos, a gente crava, então, fundação também para esses pilares. Nossa obra aqui, a gente usou o perfil W310, né, um perfil usual que a gente tem bastante no mercado, como fundação desses pilares para não jogar esse carregamento vertical sobre a cortina de estacas prancha. Tá? A cravação foi toda feita com martelo vibratório também, e as estacas também foi o mesmo esquema, né? Começa inicialmente com martelo vibratório para agilizar o processo, e ao final aí a cravação é feita com percussão, no caso lá foi usado martelo hidráulico, né? Para a gente poder obter negas e repiques e ter garantia da capacidade de carga das estacas, tá? Originalmente o projeto estava previsto em parede de diafragma, e aí a solução em estaca prancha foi feita em conjunto com a construtora e, no caso, os fornecedores, e conseguiu-se até uma economia em relação ao projeto original, segundo o pessoal da construtora, algo em torno de 8% mais barato do que seria a solução original em parede de diafragma. Tá? Então, aqui também uma
uma foto uma parte do projeto, né? Então aqui está a Rua João Moura, como vocês podem ver. As estacas prancha, então, fizeram este contorno aqui. E repara que aqui não tem, porque o vizinho aqui também era um prédio com subsolos, parecido com a história lá de São Caetano, então não havia necessidade de fazer contenções aí. Aqui está uma imagem ampliada, né, das estacas prancha, a longarina que vai pela frente, e aqui vão os tirantes, aqui seria a Rua João Moura, né? Uma seção, por incrível que pareça, parecida também, a gente tinha uma espessura razoável do solo, o solo superficial era considerado um aterro, né? Aí depois vinha uma camada de argila orgânica e depois entrava no solo residual. O nível d'água está mais ou menos por aqui, né? Bem nessa divisa entre o solo residual e a argila orgânica. Então a gente tinha aí, a grosso modo, quase uns 2 metros de coluna d'água, né? Na obra de São Caetano, o nível d'água estava um pouco mais alto, então era mais importante ainda essa estanqueidade do sistema. Tá? Aqui, então, a imagem do martelo é um pouquinho diferente, é um martelo vibratório um pouquinho menor do que aquele que vocês viram que o Mauri mostrou de São Caetano, mas olha que interessante, né? Com esse sistema dele morder por cima o perfil, né, a estaca prancha, a gente consegue cravar ela, como vocês podem ver, eu estou pondo o cursor aqui, bem encostadinho na parede do vizinho. Então, não há uma perda muito grande de espaço que, obviamente, reverte em dinheiro para o incorporador, porque ele não perde a área vendável, vamos dizer assim, do empreendimento, né? Então, essa possibilidade de a gente cravar junto às divisas acaba sendo muito interessante. Aqui é uma foto já da obra, quando o pessoal já tinha cravado as estacas pranchas, já tinha feito os tirantes, já tinha feito as fundações, e inclusive aqui dá para a gente ver blocos e baldrames, né? A fundação em hélice já estava pronta. Então a gente vê aqui, ó, dá para a gente ver ainda um pouquinho dos tirantes, né? Então esse aqui é a Rua João Moura. Então os vizinhos aqui eram casas, né? E aqui do lado onde eu estou sentado, vamos dizer assim, seria aquele vizinho que tem subsolo, então não havia necessidade da cravação das estacas prancha. Muito bem, como considerações finais, né? A gente queria pontuar algumas coisas que a gente aprendeu, né? Com essas obras que a gente fez, a experiência que a gente adquiriu. Obviamente, estamos aprendendo muito ainda. Acabamos de fazer uma obra, ainda não está pronta em termos de escavação e tudo mais, por isso que a gente não trouxe para vocês. Na região de Pinheiros também, lá tivemos alguns problemas de cravação, dificuldades. Então, cada obra a gente vai aprendendo. É um sistema novo, a gente ainda não tem muito histórico ainda na cidade de São Paulo, que facilita, né? Quando a gente tem um histórico, a gente sabe mais ou menos como é que vai se comportar as coisas, né? E como a gente está engatinhando ainda nesse sentido, a gente está aprendendo bastante, então cada obra é uma aula nova, né? Então, uma coisa que o Mauri mencionou, que não precisamos na obra da João Moura, mas o Mauri precisou na obra de São Caetano, foi a história das emendas. E segundo o pessoal conseguiu levantar lá na obra, a produtividade chegou a cair quase que 50%. Então, é muito importante tentar viabilizar, mesmo estacas de 14 ou 16 metros, que elas sejam fornecidas nesse tamanho. Isso pode ser um empecilho, né? Não esqueça que isso vem de uma fábrica, tem que andar pela cidade, em carretas, e uma estaca de 16 metros precisa de uma carreta muito grande. Então, dependendo da localização da obra, isso pode ser um problema e, às vezes, você não consegue fugir dessa necessidade de emendas. Mas, podendo fugir, a gente recomenda, porque a produtividade é realmente bem maior se você não precisar fazer as emendas. Cravação ela é mais produtiva com os martelos vibratórios, obviamente em areias mais para fofas e as argilas mais para moles, material que não oferece muita resistência e ele meio que plastifica com a vibração, então fica mais fácil mesmo a penetração das estacas, tá? Uma coisa importante que a gente também foi perceber isso, principalmente na obra lá da João Moura, que era aquele material que estava classificado como aterro, os equipamentos são pesados, né? Essa máquina com martelo vibratório chega a pesar umas 60 toneladas. Então, se o solo superficial não for bom, antes de fazer a obra, às vezes é necessário fazer um reforço desse solo. Pode ser com entulho, pode ser com rachão, mas você tem que preparar a superfície para poder suportar o peso do equipamento, tá? Uma coisa que a gente percebeu, o solo com os SPTs começando de 30 para cima, começa a dificultar bastante a penetração da estaca prancha. Então faz com que aquele processo de cravação às vezes seja mais demorado, prejudica um pouco essa produtividade. Tem situações que vocês vão ser obrigados a entrar num terreno mais resistente, principalmente se você tiver com problema de criar impermeabilidade do sistema, né? Então aí tem que se lembrar que talvez vá ser um pouco menor a produtividade na hora de embutir
nesses materiais mais resistentes. Até 30 golpes costuma ser mais tranquila essa cravação, tá? Nas obras que a gente fez, não foi necessário, mas o pessoal que fornece as estacas prancha, eles comentam conosco que muitas vezes é necessária a execução de um cordão de solda naquela junta macho e fêmea, para você criar uma estanqueidade, porque ali acaba sendo um ponto mais frágil, onde pode ter infiltração de água, especialmente se você tiver o nível d'água bem alto, então a pressão de água mais lá embaixo é grande e ela pode ter pressão, capacidade suficiente de percolar por essa junta. Então, às vezes, é necessário fazer o cordão de solda. Tá? Acho que basicamente era isso. A gente depois volta aí para responder as perguntas que vocês por acaso tiverem, tá ok? Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer aqui a palestra do Mauro e do Ilan. A gente vai agora para a palestra do Franco, para a apresentação do Franco, e daqui a pouquinho a gente volta para fazer as perguntas do público. Eles vão responder as perguntas que vocês mandaram aí pelo chat. A gente vai ouvir agora a apresentação do Franco Maccheroni com as soluções da Gerdau. A gente volta daqui a pouquinho, continue mandando as perguntas. Daqui a pouquinho a gente faz a sessão de perguntas e respostas. Até mais. Certo. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Franco Maccheroni, sou engenheiro da Gerdau, da parte técnica de fundação e contenção. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do produto que a gente vai lançar no mercado ano que vem, tá? Estamos em fase de pré-lançamento, que é a estaca prancha da Gerdau, né? A estaca prancha foi desenvolvida muito com base nessas obras que a gente fez junto com o Mauro e o Ilan, né? Inclusive, até quero agradecer aqui ao Mauro e ao Ilan pela excelente palestra que eles deram. E nossa prancha foi desenvolvida com esse MVP, né? Então, a gente pegou os aprendizados dessas obras para formatar o nosso produto, tá bom? Que ano que vem a gente deve lançar no mercado. Bom, a nossa prancha ela é formada de peças homogêneas, né? Laminadas a quente, e a partir de placas sem solda, né? O formato dela é em U, com largura de 600 milímetros e espessura de toda a chapa de 10 milímetros. Por enquanto, nós vamos fornecer em aço A36, que confere um limite de escoamento de 250 MPa, e as pranchas podem ser fornecidas pela Gerdau com comprimentos de 6 a 18 metros, tá? De acordo com a necessidade da obra, né? Então, na fase de projetos, a gente trabalha junto com o cliente, com o projetista, para já começar a fazer a laminação dessa prancha a tempo hábil de ser entregue na obra sem afetar o cronograma. Aqui do lado direito, uma foto das pranchas que nós temos em estoque hoje, pranchas que nós fizemos já com essa especificação, tá? De alguns testes que foram feitos, estão à venda, né? Mas de forma comercial, efetiva, a partir do ano que vem que nós vamos iniciar aí o desenvolvimento comercial, tá bom? Aqui, do lado esquerdo, seria um vídeo que eu não vou mostrar por conta de tempo, tá? Não precisa. Que mostra aqui a prancha cravada muito perto de um perfil metálico que a gente cravou antes, né? Então, a gente pode ver que com alguns equipamentos, alguns tipos de cabeças de cravação, a gente consegue muita proximidade ali com o vizinho, tá? Nesse caso, foi possível com 5 centímetros, tá bom? Então, quando a gente fala que a gente tem 5 centímetros ali de cravação com a divisa, somado aos 32 centímetros da pressa duplada já, a gente tem uma perda de espaço de apenas 37 centímetros, tá bom? Então, se a gente for colocar uma diafragma nessa conta, por exemplo, a gente coloca que é 10 na muleta guia, mais 40 da diafragma, 50. Então, são 13 centímetros a menos aí, que traz competitividade para a solução no mercado imobiliário das grandes metrópoles, né?
Essa é a nossa prancha, o perfil simples, perfil duplado aqui. Nós vendemos apenas o perfil simples, tá? Não vendemos o duplado por enquanto. E aqui são as propriedades geométricas da prancha, né? No cálculo que é feito, o normal é se utilizar as propriedades por metro da parede, né? Que é feito com base na seção duplada, onde a inércia é considerada através da linha neutra aqui, passando no eixo aqui dos interlocks, tá bom? E a gente tem aqui, por exemplo, um modo de resistência elástico, que com base nele a gente chegaria nas tensões do aço. Tensões do aço não, tensões possíveis de serem utilizadas, né? Ok. Então, um grande segredo da nossa estaca-prancha é o lock, tá? Utilizando as obras que ele mostrou como MVP para a gente trabalhou no lock para ele ser justo o suficiente para ter uma boa estanqueidade, mas folgado o suficiente para ter uma boa cravabilidade, né? Eu não vou falar enquanto esses dois vídeos vão correr, porque vai ficar uma dificuldade de áudio me escutar, mas eu quero que vocês verifiquem que nesse vídeo aqui, ele vai cravar essa prancha, tá? Então, eu quero que vocês reparem que nessas três pranchas do lado, elas não vão se mexer. Nesse aqui é um caso contrário, ele saca essa prancha do meio e as do lado não vão se mexer, tá? Foram testes que nós fizemos em Santos, lá tem um solo mole inicial, então essas pranchas não estão, vamos dizer assim, presas no solo de alta competência, pelo contrário, elas estão quase que soltas, né? Elas têm apenas 10 metros, então quero que vocês percebam como elas têm uma boa folga no lock para ter uma cravabilidade legal. Pessoal, tá me ouvindo aí? O áudio tá bom? Tá? Bom, acho que deu certo aqui o áudio, tá? Então reparem bem aqui nessas três pranchas do lado, elas não estão se mexendo, tá? Quando ele trava essa aqui da frente, tá? O outro vídeo mostra a gente sacando uma dessas pranchas do meio, tá? Repare que aqui a gente tem aqui a forma aqui do formol, né? Bom, vamos lá, voltando, né? A gente tem aqui, que a nossa prancha tem esse interlock aqui, ele se conecta com os conectores disponíveis no mercado, tá? E para os cantos é possível ser feito um corte aqui nos interlocks das próprias peças que vão para a obra, tá? Formando aqui um próprio conector de canto, tá? Esse conector soldado aqui nas pranchas, né? Forma aqui um caminho aqui para você fazer os cantos da sua contenção, né? Então aqui tem alguns exemplos de aplicação desses conectores, né? Para você formar a geometria aqui, o ângulo que você precisar, tá? Pode ser feito essa solda aqui, pode ser feito no próprio interlock, pode ser no meio da alma aqui da prancha, é infinito aí as possibilidades, tá bom? Vamos falar um pouquinho de comparativo só dos processos das soluções, tá? Quando a gente fala de cronograma, é difícil a gente mensurar aqui quanto que a prancha é mais rápida que o diafragma, que é mais rápido que o fio metálico, porque varia muito de obra a obra, de situação, de tamanho, de grandeza. Então, o que a gente tentou mostrar para vocês foi a diferença dos processos, né? De uma forma geral, simplificada, a gente numerou aqui todos os processos das soluções, né? Então, a gente pode ver que estaca-prancha, na verdade, tem dois. É chegar a estaca-prancha na obra e cravar, né? Considerando que ela vai chegar na obra com cumprimento de projeto, né? Sem precisar da emenda.
A gente entende que a emenda não é algo que favorece a solução, né? Por isso a gente tenta evitar ela ao máximo, entendendo para a obra o comprimento certo. Quando a gente vem para uma solução de concreto, por exemplo, para diafragma, a gente tem ali 9 vezes mais etapas, né, a serem feitas. Naturalmente, quanto mais etapas de processo você tem, maiores chances vocês têm de ter riscos e prejuízos no seu cronograma da obra, ok? Algumas vantagens da solução estaca-prancha é um elemento estrutural íntegro e padronizado, né? Então nós vamos entregar para o cliente ali o que está no nosso manual, de fato, né? É uma das soluções mais rápidas disponíveis no mercado, para não falar mais rápido, vamos dizer assim, por conta dos menos processos, e como a gente sabe que a contenção influencia diretamente no caminho crítico da obra, é um ponto onde as consultoras costumam ganhar bastante tempo no seu cronograma, né? Geralmente as estruturas já têm ali um cronograma super apertado, até tem o costume de se atrasar, vamos dizer assim. Para fundação, contenção, se a gente tem a possibilidade ali de ganhar 1, 2 semanas, um mês de obra, é muito significativo depois, até para levar o custo indireto ali que você acaba economizando, né? Não, é uma solução que na cravação não gera resíduos ou bota fora, né? Tem uma estanqueidade, vamos dizer assim, 100%, porque se você cravar, começar a escavar e aparecer algum vazamento no seu freático que tiver necessidade de ter uma estanqueidade 100%, você solda, né? Então podemos falar que talvez seja uma das poucas soluções aí que você tem, de certa forma, não a garantia, mas a maior certeza de que você vai poder ter 100% de estanqueidade, né? Sabemos que na diafragma, por mais que também tenha esse princípio, as lamelas elas podem trabalhar de várias formas, né? Ter vários formatos, e aí, naturalmente, você precisa fazer ali reparos, né? A própria solução já dá o acabamento final para sua contenção, né? Então você pode somente limpar ali depois que escava da obra e fazer a sua pintura. A espessura de contenção é uma vantagem, igual que eu falei anteriormente, de 37 centímetros que a gente vai perder da divisa ali. Então a arquitetura, os arquitetos agradecem a gente, né? Para obras de saneamento, obras provisórias, é possível você cravar e retirar várias vezes, então ela é reutilizável, né? E a gente vai produzir aqui em Minas Gerais, na nossa usina de Ouro Branco, né? Então, naturalmente, nossas condições comerciais são extremamente competitivas frente a todas as soluções que tem no mercado, tá? Eu peço até para vocês nos cotarem quando tiverem esse interesse, porque vocês vão se surpreender o quanto que essa solução é acessível, será acessível, tá? Você tem confiabilidade da qualidade gerdal nos nossos produtos, e como a gente tem uma gama muito grande de produtos, perfis metálicos, vergalhões, tela, treliça, o pacote todo para a obra, claro que sempre aumenta o volume total de aço e ajuda nas questões comerciais e até mesmo simplificação do processo de compras, né? Então, quanto mais soluções nós trabalharmos juntos nas obras, melhor será o que o cliente receberá, vamos dizer assim, de fato de economia, de tempo, de prazo, de custo, ok? Bom, alguns pontos de atenção. Então, cravação. Equipamento para cravação deve ser escolhido em função mais do perfil geotécnico, até eu posso dizer, do que necessidade da obra, tá? É os dois. Mas, de fato, o perfil do solo é que vai mandar se é melhor você utilizar um material vibratório ou um material de impacto, ok? Como eles mesmos falaram, o Ilan e o Mauro, nas apresentações deles, em alguns terrenos de solos com argila muito coesa, né? O material vibratório não trabalha, às vezes, tão bem. Então, o material hidráulico, a percussão seria melhor, né? No outro lado, um terreno onde você tem uma areia, por exemplo, uma argila mole, o vibratório é campeão, né? Ele crava uma velocidade gigantesca que você pode sacar e cravar várias vezes, né? O comprimento das peças também é um ponto de atenção. Como a gente falou, as emendas não são uma solução atrativa e traz uma redução de competitividade muito grande, né? Então, o comprimento único deve ser previsto, tá? A estanqueidade também é um ponto que eu já falei para vocês. Se tiver qualquer problema de lençol freático, é necessário a solda, tá? Mas isso, a gente tem obras, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não foi feita essa solda, que trabalha muito bem com o lençol freático lá em cima com a gelo mole. Então, é muito de cada obra, tá? Às vezes, a própria cravação, alguma danificação que pode ocorrer no processo de cravação, pode vir a surgir esses imprevistos, tá? A sequência da cravação é importante, então, ela deve ser estudada anteriormente para minimizar os desvios da obra, começar pelos cantos. Então, isso tem que estudar anteriormente, né? Não sair cravando de uma vez, mas pensar em como que você vai fazer o fechamento da sua obra com essa solução, né? Para não ter depois problemas de descasar pranchas e tudo mais. O alinhamento é algo essencial para você evitar a propagação do erro, né? Então, se você começa torto lá na frente, você dificilmente desentorta, né? Tem métodos, tem possibilidades de você fazer isso, mas é sempre uma dor de cabeça. Então,
é sempre recomendado fazer um gabarito ali para você seguir, já começar com o pé direito, tá bom? E uma dica aí que até quem passou para a gente foi o Zé Cláudio, né, da GNG, no evento de materiais vibratórios que teve em Minas Gerais há tempo atrás. Ele comentou uma coisa curiosa. Para você facilitar a sua gravação no estaca-prancha, ele aconselhou colocar um parafuso soldado no interlock de baixo, para que quando você cravar sua prancha, não entrar material dentro do interlock, né? Em alguns tipos de terreno, quando entra material no interlock, é muito difícil você cravar a prancha sequente, tá? Então, você fechar ali o interlock para não entrar material é algo que pode trazer bastante produtividade para vocês, tá bom? Esse é o meu contato, no telefone, qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Eu vou ligar o meu microfone aqui, mas quem vai aparecer na tela de vocês, eu vou ligar aqui a câmera do Franco e do Mauri e do Ilan. Lá deve aparecer na tela de vocês agora. E agora eu vou encaminhar aqui algumas perguntas que a gente já recebeu. Vou encaminhar a primeira pergunta aqui para o Ilan e para o Mauri, da Fernanda da Silva Monteiro e do Felipe Xavier da Costa, que são perguntas muito parecidas, né? Pergunta do Felipe primeiro. Em relação à obra de São Caetano do Sul, ele pergunta se houve, você falou do cordão, né, de solda, se houve, na obra de São Caetano do Sul, se houve a necessidade de realizar cordões de solda entre as pranchas para estancar o nível de água. E a pergunta da Fernanda é justamente isso, né? Na emenda de pranchas, como que é feita a emenda, se é por solda? Na verdade, a emenda aqui, eu acho que ela está falando da emenda vertical, né? Mas vamos fazer a primeira pergunta dos cordões de solda entre as pranchas, né? Que é do Felipe Xavier da Costa. Na obra de São Caetano, estávamos previstos, e acredito que deve ter sido feito em tudo, não posso jurar, porque não estava o tempo todo na obra, mas estava previsto fazer realmente o cordão de solda, na parte, obviamente, aparente, e também depois uma pintura nas pranchas para poder dar problema de durabilidade. Esse cordão de solda é o cordão de solda vertical. Vertical, né? E emenda de prancha, como que se trata essa questão? Você falou da preocupação de não haver emendas, né, Ilan? Então, a obra de São Caetano foi utilizado, né? Então, não sei se vocês lembram da foto que o Mauri mostrou na apresentação dele. As pranchas são colocadas de topo uma sobre a outra, e aí são colocadas talas, e é feita a soldagem dessas talas e a soldagem contínua nesse contato entre a prancha cravada e a segunda parte que está sendo colocada em cima. É um pouco parecido com a emenda que a gente faz em perfis metálicos, tanto de contenção como de fundação. Eu vou até fazer uma pergunta para você, Franco. A Gerdau, você mostrou ali que são até 18 metros que o fornecimento das pranchas da Gerdau, né? E aí eu queria que você comentasse também um pouquinho da questão do transporte, né? Desse tipo de... Claro. Assim, claro que quando você aumenta o comprimento da prancha, o caminhão é diferente e o frete aumenta, né? Mas a gente sempre vende nosso produto com o frete incluído, né? Então, por mais que o frete aumente de 12 para 18 metros, né? O preço final que é passado para o cliente para viabilizar a solução, viabilizar a obra, já é o preço com essa consideração, né? O que a gente passa para o público é o seguinte: a gente vai fazer viabilizar a obra nessa solução. A gente vai ajudar vocês, vai trabalhar em conjunto com vocês, com os projetistas, com os gravadores, com os clientes, para fazer essa solução dar certo, né? Então, por mais que tenha aumento de frete e tudo mais, a gente procura sempre trabalhar de uma forma que viabilize a obra para vocês, tá bom? Sim, tem regiões que têm dificuldade de entrar com 18 metros, dificuldade de entrar com 16 metros,
Isso deve ser previsto na etapa de projeto, né? Senão, chegar na frente é dor de cabeça porque vai ter que mudar de solução. Então, mas eu digo assim, em São Paulo, na Grande São Paulo, eu já vi casos que está 16 metros, não tinha problema nenhum. Com 18 eu não vi nenhum caso. Mas é ser estudado bairro a bairro, rua a rua, na verdade, cada acesso. Tá? Legal. Tem uma pergunta aqui do Fernando Roberti. A obra de São Caetano, eu queria que vocês comentassem um pouquinho da relação do custo enfim, da solução que vocês adotaram em comparação com cortina atirantada. Foi um custo menor? Como que foi essa obra, a obra de São Caetano? Veja, o comparativo da obra de São Caetano seria entre o uso das estacas prancha versus, e as fundações em metálicas, em perfis metálicos, com o custo de uma parede de diafragma e depois estacões ou estacas hélice contínua. Na somatória de uma e de outra, basicamente, no caso, a Gerdau, no caso ali, ela fez de tudo para empatar, para eles poderem mostrar o produto deles. Havia uma parte, na realidade, uma parte de interesse, vamos dizer, de mostrar o produto, né? Então, na realidade, não foi o tirante que mexeu, porque tanto num caso quanto no outro havia necessidade dos tirantes. Então, não foi o tirante que desequilibrou. O que foi é que, na realidade, ficou um custo bastante parelho e levando em consideração, provavelmente, a velocidade de execução da obra, que, no caso do empate, a opção foi partir para as estacas prancha. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Aguiar. Ele disse que executou uma contenção com estaca prancha lá no Rio de Janeiro, região de Jacarepaguá, uma região de solo mole. E o terreno era composto basicamente de argila, né? E ele falou que o projetista solicitou um travamento da ponta das estacas com perfil duplo perfil I e reforços diagonais. Ele pergunta sobre esse coroamento, seria um coroamento realmente necessário? Ele falou que a escavação no interior da ensacadeira era de 4 metros. Comentar um pouquinho sobre esse coroamento. Eu não sei exatamente os detalhes da obra do Vinícius, né? Mas, obviamente, o coroamento, mesmo nas nossas obras, ele é necessário, né? Então, é uma forma de você, primeiro, poder solidarizar a estrutura na sua contenção e limitar deformações também. Então, mesmo numa solução com parede de diafragma ou uma cortina de perfis metálicos, é usual a gente ter a viga de coroamento. Esse xamento que ele mencionou, é por isso que eu digo, eu não sei muito bem os detalhes, mas se é uma obra que, por exemplo, não teve tirantes, foi uma forma dele enrijecer todo o sistema e poder fazer essa escavação de 4 metros, talvez sem a necessidade de executar o atirantamento. Tá? Existe, só complementando, existiria uma eventual possibilidade de que o perfil, a estaca prancha necessária para o tipo de esforço solicitante não tivesse disponível. Então, se eles tiveram que usar uma estaca prancha de capacidade de suporte menor, foi compensado, talvez, com esse xamento que foi feito. De novo, estamos só especulando, porque eu não conheço os dados da obra e nem quero fazer nenhum tipo de comentário ao colega que fez o projeto. Tem uma pergunta aqui do Luciano Alex Nascimento, pergunta sobre periodicidade indicada e procedimento de manutenção das placas metálicas, né, da estaca prancha, aqui, enfim, atendendo a NBR 15575, a norma de desempenho, né? E eu complemento uma pergunta aqui, como elaborar um plano de monitoramento e manutenção das contenções, né? Bom, então, a primeira coisa, assim, no dimensionamento, isso até a gente costuma usar, inclusive na parte de fundações com estacas metálicas, é sempre considerado uma chamada espessura de sacrifício. Existe uma oxidação natural, e o que acaba acontecendo, às vezes, essa oxidação, ela até ajuda a proteger o resto da peça, para que essa oxidação não avance e não haja corrosão efetivamente da peça metálica. Então, no dimensionamento já se leva em consideração uma espessura de sacrifício. Normalmente é recomendado fazer pintura, né, uma pintura que tenha como se fosse uma pintura de zarcão ou epóxi, né? Alguma coisa que tenha uma proteção, mas obviamente você não consegue pintar a peça antes de cravar,
porque às vezes o processo de cravação pode arranhar essa pintura e aí você perde, então, essa eficiência dela. Então, normalmente a pintura é pelo lado, vamos dizer, interno. Então, realmente, a periodicidade vai variar um pouquinho da condição de nível d'água e condição da obra. Mas, obviamente, inspeções periódicas devem ser feitas, verificar se há sinais de corrosão e aí algum tipo de tratamento. Talvez o Franco tenha até mais informações que a Gerdau tenha de testes ou de experiência em outras obras, mas, a grosso modo, é fazer, obviamente, inspeções periódicas e levar tratamentos quando necessário. É isso aí, da parte do solo, né, vamos dizer assim, a corrosão ela acaba quando o oxigênio acaba, né? Então a gente fala que quando você crava uma estaca-prancha de perfil metálico, existe corrosão inicial ali, porque existe um oxigênio no solo. Quando acaba esse oxigênio, a corrosão eletroquímica ela vai cessar, né? Porque você precisa de oxigênio para ter corrosão. Então existe uma corrosão inicial, que é a norma até bem conservadora nesse sentido, que já garante aí depois que você cravou, que não vai ter mais corrosão nenhuma. Tem casos de São Paulo, até no Rio Taboraí, onde foi retirado um perfil depois de 20 anos que foi cravado e não foi verificado nenhum sinal de corrosão nele. No mundo se utiliza obras aí de perfil metálico mais de 100 anos, também não tem caso desse tipo. E para a parte interna, né, sim, a pintura é aconselhada, né, inclusive por conta de incêndio e tudo mais. Então são dois processos aí, são duas análises separadas, né? A parte de dentro dessa estaca-prancha considera-se um milímetro de espessura de sacrifício, a parte externa, desculpa. A parte interna, aí vai para o se considerar ou não, porque se for feita a escavação em seguida, ou muito próxima à cravação, não chegou nem a ter tempo de ter ali a corrosão. Então é uma consideração ali muito de obra a obra, né? Se a obra vai ser rápida, vai demorar, tal. Então é uma consideração a critério de cada projeto. Legal. A gente não tem muito tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui, até retomando, acho que o último slide seu, Franco. Você falou ali da importância de garantir o alinhamento, né, na hora da cravação das estacas. Pergunta do Vinícius Moreira, como evitar os desalinhamentos? Você falou de um gabarito, né? Quais as recomendações que... Recomendação, na verdade, é boa prática, né? É o gabarito com uma medição de topógrafo quase que diária, pelo menos no início do alinhamento, né? A prancha, naturalmente, ela vai te falar se você está cravando desalinhado ou não, se o operador tiver sensibilidade, vamos dizer assim, porque começa a dificultar. Né? A partir do momento que você começa a sair do eixo, ele sente uma dificuldade maior. Então, vai muito do operador, da qualidade do cravador, vamos dizer assim. Mas o gabarito e a conferência do topógrafo quase que diária ali é o ponto-chave para você não ter esse tipo de dor de cabeça na sua obra. O próprio interlock, né, ele ajuda a manter relativamente bem esse alinhamento. É isso que o Franco falou. Se ela tender a sair, o próprio interlock vai meio que morder um no outro e aí começa a ficar difícil. Daí o operador tem essa capacidade de perceber que tem alguma coisa estranha. Aí normalmente ele vai parar a cravação, vai sacar, vai alinhar de novo e faz a cravação. Eu posso complementar com mais uma coisa. Quando você usa o martelo vibratório, dependendo das condições do solo que está, você pode ir arrancar a estaca-prancha e voltar a recavá-la buscando de novo uma verticalidade e, obviamente, um alinhamento. Então, coisa que quando você faz uma cravação convencional, você tem dificuldade de arrancar a estaca-prancha. Quando é com o martelo vibratório, você tem essa alternativa. Exato. Que é o vídeo, tanto o vídeo que você mostrou e o vídeo que ele mostrou, né? O do Franco mostrou bem o arrancamento, como é fácil. Só complementando um ponto. Quando você usa martelo de impacto, é interessante você não cravar uma prancha até a cota dela de ponta, vamos dizer assim, e depois cravar a sequência. Interessante é você cravar uma série de pranchas até profundidade média, vamos dizer assim, e voltando e cravando novamente as pranchas, né? Não cravar de uma vez só. Porque se você cravar de uma vez só e porventura tiver quando você cravar do lado, essa aqui afundar por qualquer motivo, você sacar ela, você não vai sacar, porque você está com um martelo não apropriado para isso, né? Então, quando você trabalha com martelos de impacto, o ideal é você cravar uma série de pranchas e ir cravando e descendo elas simultaneamente. Então, um pouquinho cada uma até você chegar à sua cota. Aí por aí vai a sequência executiva. Legal. Bom, a gente não tem mais muito tempo aqui, mas eu queria agradecer a participação de vocês, deixar aí as palavras, uma despedida aí para o público, para o Mauro e para o Ilan. Enfim, está aberto aí o microfone para vocês. Bom, primeiro, obrigado por aqueles que tiveram o interesse de escutar a gente, né? E, de alguma forma, ter a esperança de que a gente pudesse ter colaborado um
pouco com a experiência ainda pequena que nós estamos tendo da utilização do sistema em obras aqui em São Paulo, né? Eu confesso que eu me sinto extremamente interessado em manter essa condição de poder fazer mais obras com esse sistema, porque, particularmente, eu sempre fui um defensor dele, ainda quando eu via isso sendo feito na Europa e principalmente em Hong Kong, eu vi uma obra linda e daí eu comecei a ficar muito entusiasmado com isso. Então, espero só realmente ter podido colaborar com alguma coisa, por menor que seja, para o conhecimento de quem está nos vendo e assistindo. E agradecer a atenção muito. Bom, não tem muito mais o que acrescentar, a gente agradecer a todos, agradecer as perguntas, né? É sempre interessante ter essa interação com vocês. E vamos ver que a Gerdau consiga, a partir do ano que vem, aí, realmente colocar disponível esse produto novo deles para a gente conseguir fazer mais obras com essa solução. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção também de vocês. Agradecimento especial aí ao Mauro e ao Elan, que, né, é uma honra ter profissionais desse gabarito do nosso lado aí, trabalhando e aprendendo junto com eles. E a gente está disponível aí ao mercado, tá? Para trabalhar junto, tecnicamente, com as consultoras, com os projetistas, para desenvolver obras nessa solução, tá bom? A gente tem um próprio técnico no Gerdau que dá suporte tanto ao projeto de dimensionamento, se for necessário, quanto durante a obra, execução e tudo mais, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente quer ir junto com vocês nessa nova solução. Obrigado. Legal. Deixa eu fechar aqui agora, então. Bom, agora sim, acho que vocês devem estar, agora vocês estão me vendo aqui. Bom, agora eu queria agradecer também a participação de vocês, vocês que acompanharam a gente até o momento, e queria convidar vocês, convidá-los a participar dos nossos próximos web seminários, na verdade do próximo web seminário que a gente vai realizar, que é patrocinado aqui pela Gerdau também. A próxima palestra vai ser sobre melhores práticas de planejamento e execução da concretagem em estruturas de concreto armado. Quem vai estar aqui com a gente é o Paulo Beghelli Karasik, ele é consultor em estruturas de concreto da PBC Engenharia, e esse evento vai acontecer no dia 19 de novembro, uma terça-feira, às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, ao vivo pela internet. Eu vou colocar na tela de vocês o link, vou mandar para vocês aí pelo bate-papo, deve estar aparecendo para vocês agora. E aí é só, as inscrições já estão abertas, vocês podem participar desse evento que vai acontecer no dia 19 e já podem se inscrever agora, as inscrições já estão abertas. E a gente também tem convidar vocês também para participar do nosso evento que a gente está nos últimos dias aí, de vendas do evento de gerenciamento de empreendimentos imobiliários, que vai acontecer dia 5 a 13 de novembro. Deve estar aparecendo na tela de vocês aí também. Vou colocar um link para vocês, para vocês conhecerem a palestra e conhecerem a programação. E eu convido vocês a conhecerem a programação e fazerem as inscrições. A gente está nos últimos dias aí de inscrições, vai até sexta-feira. Então, vocês podem aproveitar aí para garantir o lugar na semana que vem. Eu queria agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês e a gente se vê no próximo evento. Até mais.